Defesa índia da dama, variante com G3, bispo A6 e cavalo de BD2. Depois de D4, cavalo F6, cavalo F3, E6, C4, B6, chegamos na índia da dama por outra ordem de lanças. O Ivanchuk escolheu G3 e o Karpov a bispo A6, a linha principal de hoje. E temos visto em vídeos diferentes as formas de defender o peão C4. A ideia das negras é atrapalhar o desenvolvimento das brancas atacando o peão C4. Aqui vamos ver cavalo de BD2, que tem a desvantagem de fechar a dama, diminuindo a pressão central. A ideia das brancas era desenvolver normalmente depois, sem atrapalhar o desenvolvimento, a colocação das peças, tipo em G2, em B2. Mas depois de bispo B7, as negras voltam porque já conseguiram colocar o cavalo na casa que atrapalha. Bispo G2, C5 é um golpe típico do centro. E aqui o curioso dessa linha é que ela costuma inverter para outras variantes ou outros sistemas. Na partida principal seguiu E4, mas se as brancas avançam com D5, depois de E toma D5, cavalo H4, o peão D fica cravado. E depois, por exemplo, de G6, C toma D5, bispo G7, cavalo C4, roque, vira uma posição igual ao sistema Benoni moderno. Se tentam roque, vai acontecer algo similar na partida. C toma D4, cavalo B3, bispo E7, cavalo de B toma D4, A6, B3, roque, bispo B2, D6, chegando à famosa formação de ouriço, que é a formação que nós vamos chegar na partida principal também. Que foi depois de E4, C toma D4, se cavalo toma D4, bispo C5 é desagradável, porque o cavalo tem que andar mais, por exemplo, cavalo B5, A6, cavalo C3, o cavalo deu uma grande volta, dama C7, os negros conseguem o jogo igual facinho. Com roque, D6, agora o bispo está fechado, o branco toma, dama D7, uma possibilidade aqui é A4, tentando avançar rápido na ala da dama, mas é fácil para as negras defenderem. Por exemplo, cavalo C6, cavalo toma C6, bispo toma C6, B4, bispo E7, B5, bispo B7, A5, simplesmente toma, B toma 5, torre toma 5, bispo D8, ataca a torre sai, bispo B6 com um jogo equilibrado, tranquilo para as negras. Então jogam torre A1, depois de bispo E7, cavalo B1, o cavalo voltando para ser recolocado, cavalo C6, cavalo C3, o Karpov troca cavalo toma D4, dama toma D4, que em posições restringidas as trocas aliviam a posição. Depois de roque, B3, torre de F D8, bispo B2, torre de A B8, H3, nós entramos no jogo complexo da formação de ouriço. As brancas vão tentar manter as rupturas negras sob controle, que geralmente são B5, D5 ou F5, as famosas espinhadas do ouriço, que é uma formação que pode aparecer através da inglesa, da siciliana em algumas linhas. E o Kasparov, no livro dele sobre a Revolução dos anos 70, ele dedica um capítulo à formação de ouriço, falando que normalmente as brancas desesperam e fazem um lance que permitem às negras romper no centro e ficar com a posição melhor. O jogo das negras é de espera, mas não é uma espera passiva, ele fica lendo aonde que as brancas vão tentar atacar para dar a espetada do ouriço. Depois de bispo A8, o Ivanchuk tem que ficar bem de olho nessas rupturas normais. Ele deveria jogar torre de AD1. E o que o Kasparov falou acontece agora. Ele desespera e faz um avanço precipitado com G4. E depois de H6, A4, A6, entrando agora na formação de ouriço real, bispo A3, dama C8, todos os peões brancos estão em casas brancas. E o Karpov começa a explorar as casas negras. O Ivanchuk não imaginaria que ia perder com o avanço G3 ao debilitar a casa F4. Bispo B2, dama C5. Karpov oferece a troca de damas como amigo da onça, porque depois de dama toma C5, B toma C5, a debilidade da coluna B favorece demais as negras. Ivanchuk recusou, dama D2, cavalo D7, incrível, né? Para entrar na casa E5, bispo abre a diagonal, torre de ED1, cavalo E5, cavalo E2, bispo G5, começa a filtração pelas casas negras, dama C3,
Bispo F6 ameaça descoberta, ameaça cavalo, toma G4. Bispo A3, dama C7, dama D2, colocando pressão no peão D6. Cavalo G6, pretendendo defender com o bispo E5 e o cavalo vai penetrar em F4. Torre de AC1. E aqui o Karpov poderia seguir bispo G5. Mas depois de bispo D6, toma D6, entraria em complicações desnecessárias. Ele jogou bispo E7. E aqui o Ivanchuk cometeu um erro incrível, jogando dama E3. Depois de bispo G5, perde a qualidade, já que F4 não ajuda em nada. Karpov simplesmente tomou o cavalo, toma F4, e ele perdeu um peão e vai perder a qualidade. Só que ele resolveu jogar cavalo, toma F4, e depois de E5 o Karpov vai recuperar o cavalo com um bispo negro matador na ala do rei. Ivanchuk preferiu abandonar.